Pequenas mudanças, grandes resultados. É sobre isto que hoje vos venho falar. O meu nome é Yolanda Menino e o meu filho foi-me roubado pelos serviços sociais ingleses com apenas 5 dias de vida. Ora, precisamente porque o meu filho me foi roubado, o que acontece é que a minha identidade pura e simplesmente foi destruída em segundos. Para não falarmos de outras coisas. Mas, entretanto, bem, aquilo que eu realmente vos quero falar é sobre a importância deste livro Hábitos Atómicos, de James Clear. Quero partilhar com vocês o porquê que este livro é importante e todas as suas dicas. A mim ajudou-me, pode ser que a vocês também vos possa ajudar. Ora, depois do Santiago me ter sido roubado, eu pura e simplesmente tive de lutar para me encontrar na minha essência, digamos assim. Porquê? Porque como eu me definia, foi pura e simplesmente tudo destruído. Eu sempre quis ser mãe, esse era o meu grande sonho. E não ser mãe era tirar-me pura e simplesmente o meu tapete debaixo do meu chão, foi pura e simplesmente tirarem-me tudo. Aquilo que eu me definia também era ser técnica de cardiopneumologia, portanto, a trabalhar na cardiologia, na pneumologia, no sono. Foram essas já as minhas experiências em Portugal e era essa a minha experiência em Inglaterra. Mas, portanto, ter sido retirado também é aproveitar para destruir mais um bocadinho a minha identidade, ou seja, de repente eu não era mãe e de repente eu não era técnica de cardiopneumologia. Portanto, eu basicamente de um momento para o outro eu tive que me perguntar a mim mesma o que é que eu vou ser agora, porque em Portugal, não estando a exercer e não sendo mãe, o que é que eu vou ser agora? Portanto, basicamente fui obrigada a um momento de reflexão. Tive alguns dias na cama a pensar o que é que eu vou fazer da minha vida agora. Ora, e isso faz-me com que eu tenha me debruçado sobre o comportamento humano de uma forma ou de outra para me ajudar a mim mesma a reerguer-me, para que eu consiga os meus objetivos. O meu grande objetivo, manter-me viva até ao dia de reencontro com o meu filho, porque é isso que eu realmente lhe devo um dia quando ele regressar. Porque, infelizmente, o tempo passa para bem e para o mal, porque há muita coisa que eu já perdi, obviamente, mas o que é certo é que eu acredito plenamente que podem esconder o meu filho por alguns dias, por alguns meses, mas não o vão poder esconder para sempre. E isso faz com que eu aqui esteja, me mantenha aqui serena, com fé e bem erguida para o dia em que ele vier à minha procura, porque eu plenamente acredito nisso. E portanto, pequenas mudanças, grandes resultados. É isso que este livro, Hábitos Atómicos, James Clear, nos ajuda. Às vezes há coisas que nós sabíamos e quando eu era miúda, estudante, eu tenho a noção que aplicava isto e fazia isto de forma muito inconsciente, mas nestes momentos nós precisamos de uma ajuda que nos digam como fazer, ajuda-nos a orientar, porque as nossas emoções às vezes encarregam-se tanto da nossa cabeça e nós precisamos de aliviar e escrever, bem, vou fazer isto, vou fazer aquilo. E então, o que é que este livro nos ajuda? Ajuda é que, portanto, basicamente o que o livro diz é, e eu tenho sim aqui a ajuda da minha cabulazinha que eu fiz. Portanto, fiz um resumozinho do livro e, portanto, vou ter aqui a ajuda disto. E, portanto, basicamente o que ele diz é que se estamos a ter problemas em conseguir mudar os nossos hábitos, então o problema não está em nós, mas sim no método que nós estamos a usar. E aquilo que ele diz também é que se nós quisermos obter resultados, nós temos que nos focar não no resultado em si, mas no método. E, portanto, aquilo que ele define como hábitos atómicos são os pequenos hábitos que vão ser os alicerces dos resultados maiores. Ora, aquilo que ele refere também como que a verdadeira razão para que os hábitos importem não é para que a gente obtenha os resultados em si, mas é porque eles conseguem
a mudar a ideia que nós temos de nós próprios. Ou seja, para mudarmos os hábitos, para mudarmos aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, não nos podemos focar no resultado em si, mas em quem nós nos desejamos tornar. E, portanto, tem impacto direto com a nossa identidade e, portanto, com a nossa essência repetida. Identidade, essência repetida. Aquilo que ele também refere é que a formação dos hábitos cria liberdade. Portanto, ele refere que o hábito em si, o tornar as coisas repetidas, não é aquilo que normalmente a sociedade até associa a ser um facto de aborrecimento, mas muito pelo contrário. O propósito do hábito é manter a nossa mente livre para problemas que possam surgir. De que forma? Porque tudo aquilo que nós podemos resolver de uma forma rápida, então o hábito é para isso mesmo que serve. Ou seja, lendo, diz aqui que os hábitos reduzem a carga cognitiva e libertam a nossa capacidade mental para podermos deslocar a atenção para as outras tarefas. Portanto, os hábitos resolvem os problemas com a menor energia e com o menor esforço possíveis. Como é que ele nos ajuda, então, a fazer com que... o que é que ele nos dá aqui como uma regra para criar, então, os melhores hábitos? Ele anuncia 4 leis de mudança de comportamento. A primeira, tornar o hábito evidente. A segunda, tornar o hábito atrativo. A terceira, tornar o hábito fácil. E a quarta, tornar o hábito gratificante. Ou seja, de que forma? Por exemplo, tornar o hábito evidente é através de uma intenção de aplicação, ou seja, em um caso muito prático, por exemplo, eu, em função de ter lido este livro, foi aquilo também que fiz, foi através de uma listazinha, às 6 horas acordar, às 7 ir correr, às 8 tomar banho, às 9 ir para o banho, ir trabalhar, por aí fora, e depois às 9 da noite ir ler, às 10 horas ir dormir. Portanto, adaptar isto à realidade de cada um e fazer com que a intenção de aplicação, portanto, à X hora fazer o ato naquele local. Portanto, é preciso fazer esse hábito evidente. Depois é possível empilhá-lo, portanto, depois de ir correr, tomar banho, depois de tomar banho, ir trabalhar. Portanto, os hábitos são todos seguidos uns dos outros. E em função de criando o seu ambiente, portanto, deixar as coisas bem visíveis, ou seja, por exemplo, no dia a seguir, quando se vai correr, deixar a roupa de treino bem já visível em cima da cama ou em cima da cadeira, portanto, tornar o ambiente propício a isso. A segunda era torná-lo, então, o hábito atrativo. De que forma? Associando a ações que quer fazer com as ações que precisa de fazer. Ou seja, no meu caso muito específico, aquilo que eu fiz, isto eu estou a partilhar com vocês, obviamente, de forma a que possa funcionar para vocês também. Portanto, aquilo que eu fiz é associar o ato de ir correr, por exemplo, usar uma roupa gira, uma roupa que eu nunca tinha experimentado antes. Então o que é que eu fiz? Fui comprar 2 ou 3 tops, cor-de-rosa, as cores que eu gosto, o preto, o cinzento, tops que eu nunca tinha usado antes, nunca tinha experimentado, e portanto associo o ato de ir correr com um casaco cor-de-rosa, um top cor-de-rosa e portanto uma roupa cool com que eu gosto. Portanto, é associar o ato de fazer com o ato de precisar fazer. E depois, por exemplo, torna-se atrativo também se aquilo que ele refere é aderir a uma cultura onde o comportamento que a gente deseja fazer já é o comportamento normal. Portanto, associarmos a uma tribo, por exemplo, se formos, por exemplo, vegetarianos, associarmos a uma tribo de pessoal vegetariano, onde, portanto, todos os hábitos são o ser vegetariano e, portanto, torna todo o hábito mais atrativo, é o normal. Criar um ritual de motivação. Portanto, ele refere que fazer algo que goste antes de um hábito difícil.
por exemplo, um hábito que torna nervoso, por exemplo, alguém, agora lembrar-me assim, por exemplo, gravar um vídeo para o YouTube. Então, antes fazer, por exemplo, um cartãozinho com umas cores porreiras para de forma a tornar o ato em si um bocadinho mais atrativo. Não sei, esta foi inventada agora de última da hora. Depois, ele refere também torná-lo fácil. Então, aquilo que ele é reduzindo a resistência. Por exemplo, uma pessoa quando vai estudar já leva para a mesa os snacks, a água ou o café para reduzir a resistência, para não ter que se levantar, para não ir fazer café. Ao levantar-se, vai no corredor, cruza-se com o companheiro e vai falar. Não, para reduzir a resistência. E, por último, tornar o hábito em si gratificante, ou seja, depois de concluída a ação, então ter uma recompensa imediata. Aquilo que eu faço, por exemplo, é depois de ir correr, ou, por exemplo, depois de ler, aquilo que eu faço é o registro dos hábitos, que é uma coisa que ele também sugere. Portanto, depois, no fim do mês, eu sei quantas vezes eu fui correr, quantas vezes é que eu li, quantas vezes é que eu fiz as coisas que eu tenho de fazer. Da mesma forma, ele também refere que como é que se acaba com um mau hábito, pelas mesmas leis, mas de forma inversa. Torná-lo invisível, torná-lo desinteressante, torná-lo difícil, torná-lo insatisfatório. Ora, bem, torná-lo invisível, reduzindo a exposição, eliminá-lo do ambiente, as deixas dos maus hábitos. Por exemplo, uma pessoa quando vai estudar tem que tirar o telemóvel de cima da mesa, que é para não ir para o Instagram, para não ir para o Facebook, que é para, portanto, tornar isso invisível. Tornar o telefone invisível para não estar com essas distrações. Torná-lo também desinteressante, portanto tem que ser necessário a pessoa mudar a mentalidade e sublinhar os benefícios de evitar os maus hábitos. Portanto, a pessoa tem que estar sempre, tem que realmente verificar qual é a importância do não fumar, ou qual é a importância do para ir correr, qual é a importância de deixar de comer beber tantas Coca-Colas. Portanto, a pessoa tem que realmente mudar a mentalidade e realmente sublinhar quais são os benefícios de deixar de fazer aquilo. E torná-lo difícil, portanto, aumentando a resistência. Por exemplo, os chocolates, deixa de comprar os chocolates. Deixando de comprar os chocolates, já não há chocolates no armário, portanto vai aumentar a resistência. A pessoa, quando lhe apetece comer um chocolate, ainda tem que ir à rua, tem que ir ao supermercado, tem que estar frio, tem que ir comprar o chocolate, portanto, tornar a resistência maior. Torná-lo insatisfatório. Por exemplo, aquilo que ele sugere é arranjar um parceiro que é o vigie, ou seja, de uma forma ou de outra, fazer um contrato com o parceiro e dizer-lhe: olha, chama-me a atenção, se faz favor, todas as vezes que eu estou a ver televisão, ou esconde-me a televisão, ou então o parceiro que lhe chama a atenção: então já fizeste isto, então já fizeste aquilo, não é? Criar um contrato de hábitos, tornando público também e dolorosos os custos dos seus maus hábitos. Por exemplo, é tornar-no público, dizendo aqui publicamente que eu a partir de agora vou sempre fazer exercício. Portanto, se a pessoa deixar de fazer exercício, fica a um embaraço, de certa forma, publicamente, porque já fez aquela declaração pública. Aquilo que as pessoas escrevem no Facebook ou escrevem no Instagram, portanto, ajuda, porque é como tendo feito uma declaração e, portanto, tornando público uma coisa e afinal depois já não está a cumprir a sua palavra. É esta então a forma como este indivíduo deste livro, o James Clear, ajuda-nos então realmente a definir como criar bons hábitos e como acabar com os maus hábitos. Foi extremamente interessante para mim. Há coisas que obviamente eu consigo verificar que sabia, mas às vezes é importante nós pormos as coisas em preto no branco, pôr por escrito, e isso ajuda-nos realmente a andar. É importante verificar que hábitos atómicos porque é em função do 1%, é aquela diferença que a gente faz todos os dias, muda 1%, mas 1% ao fim de um ano é uma mudança brutal. Portanto, eu comecei a fazer exercício em maio deste ano, 2021, já noto mudanças físicas, mas, por exemplo, tive
há 2 semanas, tive 2 semanas parada, mas agora voltei novamente e portanto não vale a pena nos estarmos constantemente sempre a debater, não, volta-se novamente. Mas essa mudança não se vai notar de um dia para o outro, não é? Eu não vou ficar com músculos de um dia para o outro, mas também o meu objetivo não é ter músculo, é a energia que realmente o exercício me dá, é a vitalidade e a capacidade mental que o exercício me dá ao longo de todos os dias. E portanto é essa mudança de 1%, fazer exercício todos os dias, que vai ao fim de um ano, que vai fazer essa grande diferença. Portanto são essas pequenas mudanças e grandes resultados. Eu espero que este vídeo de uma forma ou de outra vos possa ajudar. Na minha situação, lidar com tudo aquilo que me aconteceu não foi fácil, não é fácil, mas o que é certo é que eu não tomei antidepressivos, não tive em psiquiatras, não tive em psicólogos, não estando a dizer que não seja bom ir ao psicólogo ou ao psiquiatra ou tomar antidepressivos, aquilo que eu estou a dizer é como eu tenho lidado com toda esta situação. Não tomei antidepressivos, não fui a psicólogos, não fui a psiquiatras, tentado a lidar com isto com livros de mudanças, livros de comportamentos humanos, são eles que me têm ajudado. A minha fé na vida, na energia que existe e acreditar que o meu filho me vai aparecer à frente. E eu vou estar aqui direitinha, bem orientada para ele, porque ele merece, e eu não vou desfazer aos bocados, não vou dar essa satisfação a quem quis destruir o meu grande sonho de ser mãe. Obrigada a todos, espero por vocês no próximo vídeo. Espero que de uma forma ou de outra vos tenha conseguido ajudar, espero que consigam tirar alguma inspiração, alguma ajuda nestas dicas. Por que não lerem este livro? Beijinho a todos, espero por vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!